responder para você terminar, eu te aviso. Pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Amauri, estou na coordenação do programa de pós-graduação da FEA, aqui de contabilidade, do programa de contabilidade da FEA. E nós desenvolvemos algumas atividades no programa em termos de algumas pesquisas voltadas à construção de métodos, fortalecimento da qualidade dos trabalhos, e a gente tem professores que trabalham no Departamento de Economia e tem feito um trabalho ímpar, tá? E eu particularmente tive a oportunidade, né, na minha tese de docência, de pedir ajuda aos professores não aos universitários. O Fábio, na época, estava com umas dúvidas, ele foi muito solícito lá, me ajudou naquele momento e tal. Gostei muito da didática, e a gente vem conversando, vem observando o trabalho que o pessoal da economia vem fazendo aqui, no laboratório. Eles vão falar um pouquinho mais cada um das suas atividades, é claro, e a gente achou interessante compartilhar, dado que a contabilidade tem utilizado bastante esses dados, usando métodos quantitativos, suas pesquisas, né? Nós temos um viés de mais aplicação, então a gente acaba usando mais o método do que, às vezes, se preocupando um pouco com o fundamento do método. E aí eu, avaliando trabalhos, mesmo não tendo uma formação estatística, alguma coisa, eu percebo que tem algumas coisas que não são tão robustas, né? E às vezes a gente fica com dúvida de, poxa, será que esse método foi aplicado corretamente e tal? Então aí que surgiu a ideia de fazer uma estratégia de pesquisa e conversar um pouco sobre o método, sobre aspectos de robustez, qualidade, endogeneidade, coisas que, ou seja, a ideia é basicamente uma troca de experiência. O professor Fábio, tá? Pesquisador do CNPq, né? Professor da área de economia, aqui, da área de economia com pesquisas relacionadas a consumo, se eu não me engano. E o professor Daniel, que é um laboratório aqui que é sempre uma inspiração para a gente, né? Às vezes aos sábados eu encontro o professor Daniel aqui, a gente troca ideia. Ele tem um laboratório muito atuante aqui de pesquisas, que ele vai falar um pouquinho mais, para eu não cometer nenhuma impropriedade, tá? Com vocês aí, gostaríamos então de ouvi-los. Como a gente é economista, a gente fez uma divisão do trabalho aqui com especialização, né? Então o Daniel vai falar um pouco geral de estratégia de pesquisa e eu vou entrar um pouco mais no método. O que eu preparei para discutir com vocês um pouco foram algumas escolhas que eu acho que na carreira de pesquisador são fundamentais e que eu precisei fazer e fazem parte do meu problema mental de decisão todos os dias, tá certo? Então, uma conversa, digamos, muito possivelmente mais soft do que acho que eu posso entrar mais no método. Bom, roteiro do que eu quero discutir com vocês aqui é como é que você monta uma agenda de pesquisa, como torna ela sustentável e como que vocês perseguem uma estratégia promissora em termos de publicação, de inserção no debate, de repercussão. E vou tentar argumentar aqui, acho que mais do que maximizar os pontinhos que a gente faz num quadro qualquer, a gente quer ser lido e participar do debate, ser citado, ser lembrado pelos trabalhos que a gente fez. Então, um pouco do que eu quero contar para vocês é o que são reflexões que eu tenho e que ajudaram a montar o grupo que a gente tem e que eu continuo pensando a respeito até hoje. Então, eu vou falar um pouco. O que é uma agenda de pesquisa organizada por projeto ou por agenda? O que são algumas sutilezas para tornar sustentável uma agenda de pesquisa? Então, você nota que é muito mais construção de uma agenda e garantia da sustentabilidade do que propriamente discutir os métodos mesmo, que acho que eu falo. Mas eu vou falar um pouco, especialmente quando for chegando mais para o fim, e aí eu acho que passa a bola de um jeito legal para falar. Tá? A escolha da audiência para uma pesquisa que vocês estão escrevendo, então, quer dizer, como é que escolhe mandar para revista A, B ou C, o tom que vocês vão usar? Pessoas que montam agendas de pesquisa conduzidas mais pelo método ou pelo problema, tá certo? E, quer dizer, o que são as vantagens comparativas de cada base de dados? Não é muito que eu encontro fortalezas e fraquezas em cada base de dados. Nem sempre uma base de dados serve para responder todas as perguntas que vocês gostariam. Bom, como que a gente montou o LEPS aqui? Tá certo? E o que é o primeiro tópico que eu gostaria de discutir com vocês? Se vocês olharem como que é um grupo de pesquisa na área de ciências duras, imagina que vocês resolveram dar uma seta lá no departamento de genética e entrar no grupo de pesquisa.
certo? Como é que vocês acham que seria a imagem que vocês vão encontrar num grupo de pesquisa como esse? Possivelmente, vocês vão encontrar várias pessoas, todas elas presentes ali na bancada, cada uma especializada numa parte diferente da pesquisa. Então, está uma lá olhando no microscópio, a outra está dissecando um rato, a outra está fazendo alguma outra coisa numa estufa, e assim por diante. Se vocês dessem a mesma incerta num departamento de ciências sociais, vocês iam ver um grupo de pessoas sentado em roda, cada um trazendo o que pensou a respeito do seu projeto nos últimos 15 dias, e o professor orientando como é que ele continua o próximo passo. Tá certo? A organização das ciências duras é tipicamente muito mais horizontal, com especialização em tarefa, enquanto que num laboratório de ciências sociais, ou num grupo de pesquisa de ciências sociais, o mais comum é você encontrar, se um professor tem 10 alunos e 10 projetos, ele dá um para cada um, e de tempos em tempos ele acompanha o progresso em cada um desses. Tá certo? Isso tem a ver com algumas características de cada campo, mas também com o grau de maturidade de cada agenda. E tem implicações depois em como é que você constrói o teu grupo, a tua agenda, financia a tua pesquisa e tudo isso. Tá certo? Então, nas ciências duras, geralmente você tem grupos maiores, você trabalha mais inspirado em grandes agendas e você tem, digamos, um core de atividades comum que serve para vários projetos, muita sinergia entre os projetos e especialização nas atividades. Né? Eu lembro de ter um colega meu da genética que, em vez de medir o sucesso na produção, então, quer dizer, se dois economistas se encontram, que nunca se viram, e perguntam, e um quer falar de um terceiro, pô, o cara é muito bom, o cara publicou no Econométrico, no Economic Review, uma coisa do tipo. Né? Eu presenciei duas pessoas de genética se conhecendo e um falando de um terceiro, não, o cara é muito bom, ele mantém uma gaiola com 1000 ratos. Né? Então, as métricas são distintas e elas têm a ver um pouco com o fato de que você tem, como se fosse um caldeirão, né? Você tem perguntas norteadoras, um caldeirão de pesquisas vão sendo feitas e, conforme vai aparecendo coisas interessantes, aí você sente necessidade de informar o público externo e você publicar. Na nossa área, a gente faz o contrário. A gente decide o projeto ex ante, geralmente delega muito mais por projeto do que por tarefa, e raramente a gente joga o paper fora. Olha, se eu já investi um tempo gigantesco ali, aquilo ali vai sair publicado, não importa onde. Então você tem, tipicamente, muito menos, você tem agendas construídas com grandes perguntas norteando, né? Você tem uma segmentação muito maior de perguntas, um grupo de pesquisa, o quanto as perguntas se conversam é menor do que, digamos, nas ciências duras. Isso implica um custo maior para você entrar a fundo em cada pesquisa, porque, então, em economia social, para dar um exemplo, né? É frequente você ver dentro do mesmo grupo um estudando crime, outro estudando educação, outro estudando saúde, outro estudando desemprego. Qual que é o custo disso? O primeiro deles é que você, a cada vez que entra num tema, você precisa ler literatura, se especializar, e mesmo depois de fazer um esforço enorme para entrar numa agenda, acaba tendo uma contribuição ceteris paribus mais superficial que aquela que você teria se você já tivesse há anos com uma agenda mais estreita. Né? Quando você tem um grupo orientado por grandes perguntas, dos grandes ganhos é esse de aprofundamento. Um outro, quase sempre, o paper vem depois da descoberta, né? Então você está ali fazendo descobertas quando você acha alguma coisa interessante, você documenta. Não tem esse sofrimento de jogar trabalho fora. É parte do dia a dia, que algumas coisas vão dar mais certo, outras coisas vão dar mais errado. As perguntas são mais bem determinadas. Você não precisa gastar tanto tempo convencendo os outros de uma pergunta importante. Então, eles são quantitativamente mais produtivos também, né? Porque os papers não podem se dar o luxo de ter 5, 6 páginas. Então, raramente você tem um paper com mais de 10 páginas, se você for para as áreas biológicas e tudo. Os nossos são longos, porque as perguntas ainda não são tão bem delimitadas. Você gasta um tempo grande, né, do paper convencendo as pessoas de que a pergunta é interessante, para depois começar a responder. Né? Por um lado, eles têm um grande risco, porque como as perguntas são já muito bem delimitadas, você tem uma competição grande entre os grupos. E um que faça a descoberta primeiro passa na frente dos outros. A gente tem menos chance disso acontecer. Né? Cada um está tirando para um lado, mas é muito mais custoso em termos de você organizar a tua agenda. Né? E você tem um grande risco, né? Quer dizer, que eu enfatizei aqui em vermelho, que é o seguinte:
E aí já falando um pouco de algo que acho que o Fábio vai aprofundar mais, né? Numa área mais nova do conhecimento, você está muito mais sujeito a esses modismos do conhecimento, tá certo? Então, acho que é justo dizer que a economia nos anos 80 passou por um ciclo onde a teoria estava muito em voga, a necessidade de formalizar em espaços cada vez mais abstratos os argumentos, os raciocínios. Os anos 90 passaram, né, no lado teórico, um pouco por novas perguntas. Você teve, né, questões que não se conseguia responder com esses espaços tão abstratos, então você voltou a simplificar um pouco o grau de formalismo, mas começou a lidar com umas perguntas mais interessantes. Do lado empírico, até os anos 80, era muito raro você ter bases de dados tão incrementadas quanto as que a gente tem hoje, longitudinais, ou ter a chance de fazer experimentos realmente aleatorizando as pessoas. Então, buscava-se muito modelagens estruturais numa certa altura do campeonato, depois entrou na história de variáveis instrumentais. De repente, nos anos 90, bases de dados muito mais incrementadas se tornaram disponíveis. A possibilidade de começar a aleatorizar coisas em diferentes settings. Então, ou seja, em economia social talvez tenha sido mais frequente, mas em finanças você tem algumas coisas acontecendo, em economia monetária, em organização industrial, que é a onda que a gente vive hoje. É uma onda muito grande de valorização desse tipo de abordagem. Por quê? Porque antes não se conseguia fazer. Ela traz um ganho em termos de convencimento, de causalidade, e hoje se faz crer que ela não tem custo. Eu acho que ela tem um custo enorme. Mas um dos grandes riscos que tem uma ciência que é tão nova, tão sujeita a modismo como esse, é o risco de você sistematicamente procurar achar onde tem luz, não onde ela caiu. O que é isso? Então, pega esse exemplo da aleatorização, né? Durante muito tempo, a gente tinha inveja lá dos médicos que conseguiam, para demonstrar que um remédio funcionava, sortear uma moedinha, um grupo de tratamento e controle, né? Ex ante, eles eram estatisticamente idênticos, eram duas amostras aleatórias da mesma população original. Se intervém numa, não faz nada com a outra, essa outra que você não fez nada passa imediatamente a ser um contrafactual bastante persuasivo de o que teria acontecido com essa população que eu dei remédio caso não desse. E essa diferença entre essas duas populações passa a ser, naturalmente, um bom arcabouço para você investigar causalidade, relações causais em economia em qualquer área. O grande problema, e por que isso ficou represado tanto tempo em ciências sociais? É porque a gente não gostava disso? Não. É porque é muito difícil, né? Só para citar um exemplo, uma das perguntas que o economista mais se faz, pelo menos desde os anos 40, é qual é o impacto de um ano a mais de educação sobre salário. Tá? Então, se você for eu arrisco dizer que se fosse escolher um exercício empírico mais realizado, é capaz de ser esse, que é estimar a chamada equação de Linksey. E é muito difícil eu acreditar que algum governo vai me deixar jogar uma moedinha para cima e falar assim, essas crianças têm direito de fazer a quinta série, essas aqui não, porque lá na frente vai ser muito importante saber o efeito de ter feito quinta série sobre o salário. Muitas das perguntas relevantes para a economia, né, sofrem desse problema. Né? Se eu usasse uma estratégia de aleatorização, ou ela não seria factível, ou eu teria que, talvez se fosse uma ditadura absolutista, eu conseguisse fazer uma coisa do tipo. Teve gente que fez isso. Né? Se sobrar tempo, eu vou pontuar aqui que o Nicolau Ceausescu fez na Romênia quando ele foi ditador. Né? Separava, odiava gêmeos e cada vez que nasciam gêmeos ele escolhia um para mandar para a Inglaterra. Graças a isso se descobriu uma opção de coisa na neurociência que a gente tem hoje. Charles Nelson, um dos maiores neurocientistas do mundo, fez toda a carreira em torno disso. Mas cientificamente não é o caso. A gente não consegue aleatorizar muitas coisas. Vem conseguindo fazer cada vez mais. Mas o que é o problema? O problema é que hoje, né, dada esse fascínio pela possibilidade de aleatorizar as coisas, o método passou na frente da pergunta. Alguém aleatorizou alguma coisa? Deixa eu investigar, porque eu sei que eu publico um artigo bem publicado com aquilo. Né? Uma das consequências disso é que, obviamente, só com um caso muito grande que alguém aleatorizou algo que te permite testar justamente aquela hipótese que teve uma grande pergunta econômica por trás. Geralmente você avalia aquilo que teve chance de ser avaliado. E você produz uma ciência super fragmentada, né? Apela muito para uma conversa muito com essa ideia, né, da gente trabalhar baseado em projetos, naquilo que tem chance de fazer. Mais do que, como fazem o pessoal de ciências duras, em algumas grandes perguntas que vão esperando carreiras. Né? Outra característica
que a gente vê muito mais nas ciências sociais do que nas ciências duras é o personalismo, né? Tem muitos ismos, né? Keynesianismo, você tem, né? Quando a gente vai para a empiria, a gente tenta romper um pouco com isso para deixar a realidade falar. Mas é também típico, né, de uma ciência que está se construindo, porque poucas pessoas têm essa agenda de fundo mais bem estabelecida, aquelas que têm acabam virando esses ismos. Assim, né? E aí passa também a ser muito tentadora a ideia de simplesmente replicar o que outros fizeram. Então, a gente tem muitos trabalhos de replicação também. Você tem algumas poucas pessoas realmente movendo os campos do conhecimento e muitos exercícios de replicação. Né? Para você crescer no início da carreira, você trabalhar com essa perspectiva baseada em projeto, em replicação ou em procurar achar onde tem luz e não onde ela caiu, é muito tentador. Né? É um jeito rápido de você ter muitos artigos no início da tua carreira, de conseguir dar os primeiros passos. No médio prazo, isso cobra um preço. Né? Possivelmente, se você construiu toda a tua carreira só com esse tipo de estratégia, com menor chance você vai ter algo que realmente mudou a direção de um field, de um campo. Tá certo? Eu vou contar depois um pouco, porque eu acho que isso tem implicações também para a estratégia de financiamento de uma agenda de pesquisa. Né? Mas então, o que é uma coisa muito comum? Isso aqui, inclusive, me foi dito no curso durante o doutorado, pelo Steve Levitt, do Econômico, ele falou assim, não, façam isso, porque esse é o jeito mais rápido de vocês conseguirem o tenure, que é a primeira grande barreira na carreira acadêmica americana, conseguir estabilidade lá. Né? Para isso precisa publicar muito, muito rápido no início. De fato, isso aqui é um jeito tentador, né? Porque se você trabalha com base de replicação, você não tem uma penalidade tão grande, dado que são só poucos os que realmente movem a agenda para frente, e cada vez mais você tem essas chances de avaliar o que aparece para ser avaliado, ainda se publica bem. O problema é que se não constrói, você constrói com conhecimento fragmentado lá na frente, vai ser mais difícil de você ser reconhecido como uma autoridade num certo assunto. Isso tem implicações para conseguir financiamento e etc. E tem uma implicação agregada, né, para o conjunto do conhecimento que a gente produz, que é isso, um conhecimento muito fragmentado, né, onde a gente sabe pouco sobre muitas coisas, e, assim, especialmente, por exemplo, eu estou bastante inserido em tentar influenciar o debate de políticas públicas. É um pepino você tentar sintetizar, sistematizar o conhecimento produzido, que é caríssimo, né? Essas avaliações de impacto são caríssimas, e tornar isso útil para um tomador de decisão. Porque vários experimentos que você faz sem bússola, sem cuidado de ter uma agenda que conecta os pontos de fundo, ex-ante, up-front, depois você tem ali um mosaico de coisas que não se encaixam muito bem, você não consegue tornar tão útil para a sociedade. Bom, então o modelo baseado em projeto, eu acho ele relativamente mais custoso de ser captado. Por quê? Porque como você tem mais dificuldade de ser reconhecido como especialista numa certa agenda, cada vez você precisa convencer as pessoas que aquela ideia que você nunca explorou antes, número 1, é interessante. Número 2, você que é uma pessoa que nunca visitou aquela agenda, tem condições de fazer, tem estrutura para fazer e vai fazer bem feito. Né? O pessoal de ciências duras consegue se financiar, e a gente está falando de às vezes, 2 zeros a mais nos financiamentos que eles têm. Né? Isso é a ordem de magnitude nos financiamentos desses grupos, gira por essas cifras. Né? E um dos grandes problemas é isso. Né? Os nossos grants a gente gasta muito mais tinta, tem que convencer muito mais gente que o problema é interessante, porque ninguém nunca ouviu falar daquele problema. Depois tem que convencer que a gente é capaz de fazer, o que não é óbvio, né? Se você já tivesse 30 anos de carreira naquele tópico mais estreito, você não precisaria, mas como você nunca andou por ali, você precisa fazer. E uma solução que foi muito fácil nas gerações anteriores à nossa, mas acho que agora está ficando cada vez mais difícil, bom, o que é o projeto fácil de se financiar se as agências de fomento não nos premiam tanto? Deixa eu pegar consultorias, eu vou pegar um relatório e eu vou tentar transformar num artigo e viver disso. Como a gente antes tinha muito pouco conhecimento acumulado, muita gente construiu carreira, não é nenhum pecado fazer isso aqui não. Você acha assim, em termos de inovação científica, onde não tinha nada, fincar bandeira é um primeiro passo. Mas está secando essa ponte, está cada vez mais difícil construir uma carreira só em torno desse tipo de estratégia. Né? Então, uma das grandes preocupações não está na hora da gente começar, senão, a mimicar o que o pessoal de ciências duras faz, pensar em uma reestruturação, né? Eu acho assim, muito da origem do nosso grupo que a gente tenta fazer, é inspirado na conclusão de que
os caminhos que pareciam fáceis antes, ou eles iam levar um conhecimento super fragmentado, que talvez a gente não fosse se realizar lá na frente como pesquisador, ou são fontes que estão secando em termos de estratégia. Bom, como eu falei, né, eu acho assim, o pessoal que vai a fundo em alguns poucos temas, eu acho que tende a deixar mais raízes, né? Então esse pessoal consegue fazer isso. Acaba sendo mais citado, mesmo que eventualmente o quantitativo, especialmente no início da carreira, seja um pouco menor. E aqui é o que eu estava falando, eu acho assim, no início ele pode ser mais lento, né? Você abre mão de algumas oportunidades. Né? Tinha ali alguma coisa aleatória que eu enxerguei que ninguém enxergou ainda. Mas, por outro lado, lá na frente, eu acho que se constrói uma carreira mais sólida. Bom, uma outra coisa que eu tenho me deparado muito, de novo, né? Essa história dos modismos, ela faz com que quem tem que trabalhar uma agenda de mais longo prazo, com perguntas um pouquinho mais estruturadas, acabe sujeito, então, pode ser aquilo que eu estava fazendo saiu de moda, pode ser que isso me prejudique, né? Mas mais ou menos, né? Uma coisa que a gente tem percebido é que o que vale a pena mais do que tudo é ser lido. Mas se você é lido, uma hora você vai ser lido pelos seus pares de novo, mesmo que hoje não seja o lugar mais fácil de publicar aquilo ali, né? Se você tem perguntas importantes de fundo, você sempre acha uma plateia para aquela produção. A gente tem hoje trabalhado muito, né? Então, por exemplo, hoje, para tentar ilustrar, uma das coisas que orienta o nosso grupo de pesquisa é saber quanto que você tem um pouquinho mais de persistência, um pouquinho mais de foco, um pouquinho mais de autoestima, afeta o teu aprendizado. Tá? Nota que da própria natureza da pergunta, era um tipo de pergunta que hoje é difícil de ser premiado. Por quê? Porque você não vai conseguir sortear um grupo de pessoas para ser mais persistente que o outro. Nem hipoteticamente, né? Isso aí na linguagem do Rubin, que é quem formalizou esse arcabouço de avaliação de impacto que a gente tem, é o problema fundamental. Né? A mesma razão pela qual você não consegue, com esse tipo de técnica, né, esse sarrafo mais alto de rigor, saber se existe ou não existe discriminação, por exemplo, contra a mulher na carreira. Você não consegue sortear as pessoas para ser homem ou mulher. Você sempre precisa confiar em estratégias observacionais, onde o contrafactual que você constrói depende mais de hipóteses que você não consegue garantir que estão prevalecendo. Tá certo? O nosso acaba passando um pouco por isso. Né? A gente acha que a pergunta é importante, mas hoje ela é punida um pouco, né? Então, assim, o que a gente está descobrindo? Bom, é punido na economia. É uma pergunta super quente na psicologia. Então, a gente tem conseguido, né, a plateia que a gente precisa lá. E o que eu acho interessante é que, passado um tempo, você começa a construir uma reputação naquele campo que mesmo os economistas passam a te dar atenção. Então, existe um pouco, se a gente só trabalha sob demanda, né, tentando adivinhar o que os outros vão ler, e resolve o que a gente vai estudar de trás para frente, pode parecer fácil, mas pode ter um preço também. Né? E o outro lado, o preço, eu acho que está mais no início, mas acho que não é... Pelo menos eu tenho me sentido recompensado por isso. Tá? Bom, aqui é só também, em termos da escolha da audiência que as pessoas fazem, quer dizer, você tem jornais de interesse mais amplo, né, tendem a preferir, né, textos mais curtos que vão direto ao ponto. Então, raramente se encontra na Science, na Nature ou no American Economic Review um texto com mais de 10 páginas. Geralmente, alguns têm até limite de figuras, você pode colocar 2 figuras ali e se vira para conseguir fazer isso. As revistas diárias te dão mais espaço para entrar nos detalhes do teu trabalho. Então, também, na hora que você está montando o teu material, isso é uma coisa importante de saber onde que você vende teu peixe, certo? Bom, eu divido entre as pessoas que têm uma agenda mais clara, aquelas que são conduzidas pelo método ou conduzidas pela pergunta. Tá? Ou pode ser pelos dois. Mas acho que você tem agendas que se constroem. Eu estou falando de pesquisa empírica agora, que é mais o que a gente tem, o que eu sempre fiz. Então, pelo método, essencialmente você quer
né, você se dispõe, você vai construir uma carreira que tenta fazer melhor o que outras pessoas já fizeram antes. E você pode fazer isso, porque você tem uma contribuição para a técnica, para um modelo. Então, tem um estimador diferente que ninguém nunca tinha pensado e que corrige esse problema. Pode ser pela medida, né? Eu aprendi a medir uma coisa que todo mundo media mal, eu aprendi a medir melhor. E você tem pessoas que se conduzem pelo problema. Das pessoas que se conduzem pelo problema, eu ouso dizer que você tem, aqui eu separei, 2 grupos. As pessoas, e de novo, né, você pode fazer dos dois, mas você tem pessoas que se preocupam em formular bem as novas perguntas ou em dar respostas, né? Então, só para também trazer para a nossa realidade, eu acho que o nosso grupo só não está aqui, ou está menos aqui, tá? Mas a gente tem trabalhado fortemente, né, nessas 3 coisas aqui, né? Então, imagina que o que a gente tenta fazer é descobrir isso, né? A gente tenta descobrir quais são as características socioemocionais importantes para a vida e como desenhar uma política pública capaz de fortalecer esse desenvolvimento socioemocional dos indivíduos. Então, esse é o nosso mote. Sendo empiricista, precisava medir, mas eu não tenho essas medidas. Eu não tinha matéria-prima para começar a trabalhar, né? E os psicólogos a gente descobriu que também não tinham, né? Porque os instrumentos da maioria deles eram feitos para uma finalidade clínica, né? Para serem aplicados um a um no consultório, eram caros, tinham um requerimento que só o psicólogo podia implementar. E a gente queria alguma coisa que pudesse ser feita em larga escala, no contexto escolar. Então a gente gastou um tempão, né? Uns 4 ou 5 anos, desenvolvendo novas medidas e continua fazendo isso até hoje. Tá certo? Isso você não faz da noite para o dia, né? No final do dia, eu brinco dizendo que os questionários parecem o questionário da contracapa de revista, mas toma muito mais energia do que eu pensava que tomava para escolher as perguntas certas para botar naquele questionário, né? Bom, isso tenta fazer melhor do que outras pessoas fizeram, ou permitir fazer coisas que ainda não eram capazes de fazer. A gente tem alguma coisa também melhorando a modelagem desse tipo de estratégia. Aí a gente começou a aplicar esses instrumentos em larga escala. De novo, o Brasil carecia dessas informações. Estabelecer os fatos estilizados são importantes. Quais são mais importantes? Para que idade? Quem se beneficia mais de um incremento nesse desenvolvimento emocional? É mulheres ou homens? Isso é verdade para o ensino médio, para o ensino fundamental? Como é que funciona isso? Isso aqui, então, são estudos observacionais onde o grande ativo, geralmente, ou é a escala que você está fazendo, você faz isso de uma maneira muito abrangente, ou você faz uma base muito rica para tentar formular muito bem a pergunta e delimitar o problema, ainda que você saiba que porque ali não tem uma fonte clara de variação exógena de nenhuma causa, dificilmente você vai dar uma resposta causal convincente, né? Estudos de coorte, a gente acabou de entrar aqui junto com a Faculdade de Medicina, coorte é deles, né? A gente entrou no estudo deles, eles seguem desde o nascimento até a morte, coortes de nascidos em Ribeirão Preto. Eles estão fazendo isso pela 4ª vez, né? São os nascidos de 2010. Né? A coorte mais antiga do Brasil, que é aqui de Ribeirão, é de 78. Né? Então, uma base super rica. Vários fenômenos de ciclo de vida, só que ali com muito mais ênfase na saúde, a gente só sabe que existe por causa desses estudos de coorte. No Brasil inteiro só tem 3 deles, né? Que é Ribeirão Preto, Pelotas e São Luís do Maranhão. São bases onde você vai falar com certeza o que está causando o que não são. Mas é ali que você vai documentar grandes fatos e que vão motivar depois agendas de pesquisa para tentar explicá-los. Né? Por exemplo, fumar causa câncer? Pasmem. Nunca ninguém sorteou um grupo de pessoas e falou assim, agora vocês vão fumar, esse grupo não vai fumar, porque eu quero muito saber se fumar causa câncer. Mas foi seguindo pessoas e acompanhando seus hábitos de vida sistematicamente que se levantou essa hipótese. Se a gente fosse olhar o sarrafo, o que a gente tem é muito mais uma pergunta bem delimitada e o mérito dos cientistas que descobriram essa associação estatística e formularam essa pergunta, do que dizer que a gente tem a resposta final sobre se fumar causa câncer. Ninguém nunca conseguiu excluir que, por exemplo, pessoas mais ansiosas têm mais chance de morrer e, por acaso, também resolvem fumar mais. Nos dados você vai encontrar uma grande associação sistemática entre fumar e morrer. Mas pode ser que a verdadeira natureza seja essa ansiedade, uma terceira variável. Tá certo? E é difícil acreditar que alguém vai te deixar sortear. Mas isso é super importante. Né? Você tem esses estudos observacionais, em escala, longitudinais, muitas vezes tem como principal objetivo
formular bem as perguntas, mostrar fatos do mundo que as pessoas não conheciam antes, fincar a bandeira. Todo mundo que depois de estudar a resposta vai precisar de citar. E você tem estudos voltados para achar respostas. Então, se eu quero testar se o princípio ativo X afeta realmente a temperatura Y das pessoas, eu ponho numa sala, jogo uma moeda para cima, controle tratado, dou X para um, dou nada para o outro e vejo se X afeta Y. Na nossa área, isso aqui está engatinhando. Então, só para ilustrar como essa transposição de áreas raramente é 1 para 1, tentem se perguntar se existe alguma diferença entre fazer duas coisas. Um médico querendo saber se um certo princípio ativo lida bem com um sintoma Y. Então, esse é o problema número 1. E um economista social querendo saber se frequentar creche tem impacto sobre a chance de uma criança repetir de ano antes da 5ª série. Qual que é a diferença entre eles? Tem algumas diferenças fundamentais entre esses dois problemas. Um deles é que é difícil sortear quem vai para a creche, mas já existem pessoas que conseguiram fazer isso. Em 2007, o César Maia deixou sortear e ter acesso à creche no Rio de Janeiro. E as pessoas usaram isso como experimento, seguindo os tratados, os controles até hoje. Onde que está a diferença em eu responder essas duas perguntas, sendo médico ou sendo economista? Tem pelo menos um grande problema. Quando eu faço isso, no caso dos médicos, eu consigo garantir não apenas que o experimento foi feito de maneira controlada, coisa e tal, mas que essas populações eram relativamente homogêneas. Eu tinha pessoas com esse sintoma no Brasil, no Nepal, na Austrália, cada um deles eu repeti o mesmo protocolo, eu consigo agregar isso tudo e saber se X afeta Y ou não afeta Y. E essa replicação é uma necessidade da ciência. Porque raramente eu tenho uma população, né, com o nosso famoso N indo para infinito, para separar duas amostras aleatórias que eu realmente acredito que têm, mesmo com uma aproximação, as mesmas propriedades de grandes amostras para poder comparar um com o outro. Então eu preciso dessa replicação para dar credibilidade. A Anvisa nunca vai autorizar um remédio que só foi testado com 40 pessoas em Ribeirão Preto a ser usado. Ele precisa ter várias replicações. Agora, pense o caso da creche. Dificuldade número 1 é eu garantir que essa creche ela era igual em todos os lugares. O remédio, eu sintetizo uma pílula e eu consigo garantir que ela é igual para todos os lugares. Né? Então, a creche raramente é igual. Segundo, a creche ela não é um princípio ativo. Ela mexe em 10 alavancas na vida de uma pessoa ao mesmo tempo. O que é? A pedagogia é você ficar longe da mãe, é você ficar 10 horas dentro de um centro. O que realmente está fazendo diferença? O que é o mecanismo? Né? A gente não sabe isso. Terceiro, muito importante, em ciências sociais, raramente a gente consegue controlar perfeitamente o compliance das pessoas. Quando eu ponho as pessoas dentro de uma sala e sorteio esse grupo aqui vai tomar remédio, esse aqui vai tomar placebo, eu vou lá e vejo os caras engolindo remédio, esses caras engolindo placebo. Em economia social, você sorteia as pessoas. Então você tem um universo de desempregados, você vai sortear para fazer um retreinamento, uma qualificação profissional. Vocês foram sorteados para participar. Não é quem garante que vocês vão participar. Se amanhã aparecer um emprego, uma outra oportunidade melhor, vocês vão aparecer. Então, de cara, eu não consigo, ao contrário dos médicos, estimar o efeito de tratamento. O que a gente estima, né, e isso está bem hoje já claro para as pessoas, é o efeito da intenção de tratar, mesmo com aleatorismo. Então, no nosso melhor cenário, o que a gente consegue chamar de causal é o efeito da intenção de tratar sobre os tratados, não o efeito do tratamento propriamente. Mas o que para mim é o pior problema não é nenhum desses, que já são super severos. Imagina que você não passou por nenhum desses problemas, que a creche é idêntica no Brasil, na Síria e na Suécia. E aí eu descubro que na Suécia o impacto foi zero. Será que esse zero é uma má notícia ou uma boa notícia? Como é que vocês me ajudam a interpretar esse zero? Estou chamando a atenção pelo fato de que o grupo de controle não é homogêneo. As condições de largada não são homogêneas. Não estava todo mundo doente numa sala.
Um zero na Suécia pode ser um puta sucesso. A creche conseguiu reproduzir as mesmas condições de desenvolvimento infantil que uma família bem estruturada, fazendo um estereótipo aqui da Suécia, daria aos seus filhos. Então, conseguir fazer uma política pública que consegue oferecer condições parecidas mesmo para uma criança que não tem família tão estruturada. Se encontrar um zero em Alepo hoje, também fazendo um estereótipo aqui, eu vou cortar os custos. Um zero em Alepo significa que uma creche não conseguiu sequer melhorar as condições de desenvolvimento infantil de uma família típica de uma cidade em guerra civil. Como é que eu faço, então, uma meta-análise, tomo uma média depois e entendo isso com replicação, eu junto tudo isso, somo o zero de um com 10 de outro, a média dá 5 e eu concluo. Por que eu concluo? Isso é importante ou não na vida das pessoas? Depende. Uma coisa em ciências sociais que a gente aprendeu, e que hoje está na crista da onda, mas que é super difícil de tratar, é que os efeitos são heterogêneos. O do remédio também é. Duas pessoas podem reagir de maneira distinta ao mesmo medicamento. Mas a condução dos protocolos torna infinitamente mais homogênea do que em ciências sociais. Como é que eu faço essa agregação? Chamo isso de replicação. Junto numa meta-análise e conto para o mundo que uma coisa funciona ou não funciona, tem um desafio infinitamente maior, que é como é que eu controlo as condições de largada. Está claro isso? Ou seja, você tem espaço para fazer perguntas bem feitas, espaço para fazer respostas bem feitas. Resposta hoje, para mim, está na crista da onda, melhor se publica. Mas eu acho que isso aqui vai mudar radicalmente, seja porque a gente não consegue investigar mecanismo, seja porque essas respostas a gente não vai ver que dá para ser bastante melhorado, apesar de achar que a gente estava no padrão. Então, idas e vindas. E para conseguir dar respostas melhores, é que a aleatorização, esse padrão ouro, não vai dar todas as respostas. Vai precisar voltar para a modelagem estrutural que a gente tinha lá atrás. E, finalmente, uma outra coisa que eu me convenci, e virou prática no nosso grupo, é um trabalhão, agora eu acho que ela paga do médio prazo, é que se você quer trabalhar baseado numa agenda, mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com a necessidade de coletar seu próprio dado, que esse é o dado primário. Certo? Bases de dados universais dessas públicos são sensacionais e limitam fortemente o valor do open source. Mas tem alguma coisa que é interessante, dentro de uma base de dados aberta, é fácil de ser feito, alguém já fez, certo? Então, a chance de você construir uma carreira inteira só com esse tipo de base de dados, eu acho que ela também é algo que esse negócio dá um trabalho do cão, coletar seu dado primário, mas eu encorajo as pessoas, especialmente aquelas que têm vontade de ter uma agenda fixada up front, a pensar que no bojo vai vir quase que automaticamente uma necessidade de coletar seu próprio dado como forma de avançar mais fundo nas questões. Isso é o que o pessoal de ciências duras já faz, né? Cada um tem a sua gaiola de ratos, já é o jeito que eles têm de ter a própria base de dados. Bom, finalmente então, né, o último ponto que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é que quando a gente tem uma base de dados, uma pergunta ou uma coisa importante é você entender onde que está o maior potencial, né? Então, cada paper ele é valorizado pela contribuição única que ele tem no topo daquilo que já era feito antes. Tá? Amostras populacionais são quase sempre, a vocação delas é estabelecer perguntas. Né? Raramente, uma PNAD que o IBGE coletou vai ter dentro dela, intencionalmente pelo menos, alguma fonte de variação exógena de alguma causa que você possa usar para dar uma resposta precisa sobre uma relação causal. Não é que isso não acontece nunca, mas é bem mais difícil de acontecer. Né? A vocação de bases populacionais, ou você segue a população de nascidos em Ribeirão Preto por vários períodos, é tipicamente fazer melhores perguntas, delimitar melhor alguns espaços utilizados e fincar a bandeira. Estudos de intervenção nasceram para a caixinha das respostas. Né? Agora, num ambiente controlado, mas que, por outro lado, às vezes eu não consigo extrapolar as conclusões para outros mundos, e vou lá e cirurgicamente mexo numa causa, não mexo no resto, para investigar se X realmente causa Y, que magnitude de causa. Tá certo? A inferência causal, isso acho que o Fábio vai entrar mais, né? Mas assim, o que é o coração da inferência causal?
é você ter um contrafactual convincente. Então, um grupo tem X alto, outro grupo tem X baixo. A gente realmente acredita que a única variação sistemática que esses dois grupos têm é essa? Ou mesmo o pessoal que tem X alto tem um monte de outras coisas altas, esse pessoal tem um monte de outras coisas baixas? Inferência causal se faz comparando a distribuição de Y nesse grupo e nesse grupo. Para eu acreditar que a diferença nessa distribuição de Y foi causada por X, eu necessariamente tenho que acreditar que a única diferença sistemática entre esses dois grupos é X. Né? Então, todo o problema de inferência causal se dá em achar, né, esse cenário contrafactual. Será que o pessoal que tem X grande realmente representa como seria o pessoal que tem X pequeno, caso tivesse X grande? Se eu pegar essa galera aqui e der mais X para eles, o jeito como Y se distribui aqui representa como seria esse grupo? Ou não? Esse grupo tem várias outras coisas que esse aqui não tem, e se eu só der mais X, mas não der o restante, ele não vai chegar aqui. Né? Então, quer dizer, eu preciso, para fazer inferência causal, ter uma fonte de variação exógena nos dados. Né? Grande parte das técnicas tem a ver com a construção desse cenário contrafactual e a busca dessa fonte de variação exógena. Esse aqui tem naturalmente, eu estou experimentando, né? Naturalmente não tem, mas eu construo esses dados para fazer isso. Aqui, raramente. E eu queria, finalmente, dizer, quer dizer, o que é uma das principais frustrações e conclusões que eu tirei, que tem a ver com tudo que a gente falou até agora. Quer dizer, acho que é justo dizer que a minha geração, principalmente foi a geração que o Brasil mais investiu na formação. A quantidade de pessoas que fizeram doutorado, fizeram bons doutorados, acho que é realmente impressionante se comparado com as fortes que vieram antes. Né? Muitas bolsas de estudo, muito investimento. O Brasil estava numa época relativamente boa do ciclo econômico. E as pessoas voltaram, e majoritariamente, muito por uma pressão, né, por essa decolagem rápida inicial, tentando procurar a chave onde tinha luz. Né? Onde que tinha luz, tipicamente? Né? É você fazer um exercício para ver o que hoje está sendo publicado lá fora, resolver de trás para frente. Então é isso que eu vou estudar. E aí, como você está dialogando, né, e um parecerista vai fazer, eu entendi que a tua pergunta é interessante, porque esse outro cara já está estudando, ele me convenceu. Isso aí facilita no início essa decolagem. O que são os custos para isso? O custo que eu vejo que mais me dói é o legado, né? Hoje as escolas, é difícil saber, quer dizer, elas têm bons pesquisadores, né? Mas elas não formam um time, é difícil você saber o que está ficando para as escolas desse esforço todo. Você está construindo as carreiras individuais das pessoas, mas cada vez menos, né, você tem escolas que são reconhecidas por ter dado essa contribuição para a área da economia e assim por diante. Então, essa externalidade, ela para as futuras gerações pode ser, né, custosa. Se você cria a reputação, aqui é forte o crescimento econômico, aqui é forte o consumo, o próximo que vai estudar consumo, para ter pouco de dinheiro, os caras falam, porra, eu vou dar porque Ribeirão Preto é forte o consumo. Se as pessoas estão, isso está tudo incorporado no pesquisador, a hora que ele foi embora, aquele conhecimento vai junto, esse é o primeiro custo. Mas o maior é que a gente tem os programas nacionais muito subestudados. E em todo e qualquer cenário, essa sempre foi a principal forma de você construir uma academia sólida. Né? A Itália em economia é bastante reconhecida pelo estudo do setor público, porque eles estudaram os problemas italianos. A economia política do setor público de lá, a insolvência da dívida de lá, é um problema seríssimo. Eles aprenderam uma opção de coisa e hoje eles publicam bem pra caramba, não só os que começaram aquela agenda, depois os que vieram depois. Né? O Brasil hoje ele só não é traço, em termos de produção internacional de conhecimento, em duas grandes áreas. Né? Uma é ciências agrárias, né? Especialmente, né, puxado pela Embrapa, pelo cultivo do cerrado e esse tipo de pesquisa. E a outra, não sei se é infectologia de doenças tropicais, mas enfim, foi estudando também. A nossa maior vantagem comparativa é estudar os nossos problemas. Mas é óbvio que tem um pedágio inicial até você conseguir mostrar para o resto do mundo que é interessante estudar os nossos problemas. Mas uma vez que você faça isso, o benefício é que esses problemas estão do nosso lado, já ocupam a nossa cabeça, não só no turno de trabalho, mas, né, bem ou mal, eles não saem. E isso acho que a gente tem feito pouco. Né? Então, o meu grande medo é que esse investimento enorme nessa geração para a nossa acabe se esvaindo quando essas pessoas se aposentarem. Eu não estou vendo construção de grandes
Legal isso aqui. Fábio, eu passo a bola para você. Então vamos lá, né? Falar depois do Daniel é sempre difícil, porque ele fala muito bem. E, como ele disse, eu vou entrar um pouquinho mais nas contas aqui. Não sei se eu vou ter histórias tão legais para contar, mas eu tenho umas continhas aí. Então eu vou falar um pouco de econometria aplicada, né? Falar de endogeneidade. Isso aqui, crítica de Lucas, não é essencial. Se der tempo eu falo, se der tempo não. Então, vai ser mais ou menos esse roteiro que eu vou passar, regressores fixos, que é como a gente começa a estudar em econometria. Depois eu vou falar de regressores estocásticos, aí vai surgir um problema de endogeneidade, eu vou falar o que é. Vou falar quais são as causas comuns de endogeneidade. Um caminho para resolver, para tentar achar essa relação causal que o Daniel falou tanto, é usar instrumentos. Vou falar de um estimador de variáveis instrumentais, alguns aspectos desse estimador. Então, esse é mais ou menos o roteiro. Se der tempo, eu falo de crítica de Lucas, mas só para eu falar um minuto, vocês sempre estão preocupados com políticas, né? Se o governo mudar essa alíquota, o que vai acontecer? E a história da crítica de Lucas você coletou os dados quando o mundo era de uma determinada forma e achou um certo padrão. Quando você muda a alíquota, os agentes mudam o jeito de reagir e o que você achou com os dados históricos pode não indicar o que vai acontecer no futuro. Mas geralmente a gente sempre faz uma avaliação de política com os dados históricos, né? Então, basicamente, o que o Lucas diz é que as pessoas mudam de comportamento e nem sempre olhar para o passado vai tornar fácil aí a comparação de políticas alternativas. Mas temos eu vou gastar tempo aqui com endogeneidade. Então, eu vou tentar falar o que é, quais são os seus impactos, vou tentar argumentar que esse problema é comum e uma possível forma de resolvê-lo. Geralmente, a gente supõe que os regressores são fixos em amostras repetidas, ou pelo menos no início do livro de econometria. E quando você supõe que os regressores são fixos, se eu repetisse aquelas amostras, eu coletaria as mesmas observações, isso tem uma conveniência matemática muito grande. As propriedades desejáveis do estimador são muito mais fáceis de serem derivadas. Então, eu imagino que mínimos quadrados ordinários é uma coisa que todo mundo já viu em algum momento, né? Então, você consegue provar que ele é não viesado, em média ele acerta o alvo. Você consegue provar que na classe dos estimadores lineares não viesados ele tem a menor variância. Então, você tem um cara que, em média, acerta o alvo e com a menor variância. Quer dizer que quando você erra, supostamente você não está tão longe. Então, tudo fica bonito. Se os regressores são fixos, uma variável que é fixa não é correlacionada com uma variável estocástica. Você já ganhou isso, sem perceber. Então, se os regressores são fixos, esse x não é correlacionado com o erro. Então, deixa eu tentar adiantar um exemplo aqui usando o salário, né? Então, o Daniel falou que esse aqui é um modelo bastante estudado. É o log do salário, beta 1, beta 2, educação, mais o erro. Então, aqui a gente passa o log porque a gente dá uma interpretação percentual, né? Então, eu estudo um ano a mais, essa variável muda em uma unidade, e eu vejo o impacto percentual no salário, tá bom? Então, se esse cara aqui fosse fixo, automaticamente ele não é correlacionado com o erro. Então, eu mudo esse cara, eu vejo o impacto aqui, e eu sei que quem causou o impacto foi a educação. O problema é que se a variável é aleatória, esses dois caras podem estar correlacionados. Então, eu não consigo mais fazer derivada parcial. Eu não consigo argumentar que eu mudo a educação, tudo mais constante, e eu vejo impacto no salário. Em particular, é muito razoável a gente supor que aqui dentro tem uma, sei lá, QI, uma variável dessa natureza, que eu, geralmente, se eu vou para dados secundários, eu não vou entrar no IPAdata e achar uma série de QI das pessoas, né? Então, fatalmente, quando eu for rodar essa regressão, eu vou omitir essa variável. Sempre que eu omito uma variável, ela para dentro do erro, né? Então, vamos lá. A gente acha que estudar mais afeta o salário. Agora, a decisão de estudar mais também deve depender da minha capacidade.
Então eu não consigo mais variar a educação mantendo tudo mais constante. Quando eu vario a educação, eu também tenho uma associação com o QI. Então eu tenho esses dois caras influenciando ao mesmo tempo o salário. E eu não sei quanto veio de educação, quanto que veio do erro. Se eu não sei separar esses dois efeitos, eu não consigo descobrir esse beta aqui, que é o meu interesse. Então a gente pode aleatorizar. Você vai estudar um ano a mais, você não vai estudar um ano a mais. Porque eu sei que o que está causando efeito não é o QI. Eu joguei uma moeda para decidir quem vai estudar. Só que essa política não vai colar, né? Eu quero saber o efeito do Bolsa Família. Eu vou fazer aleatório, né? No México teve, né? O progresso. Mas é difícil fazer isso. Então, todo livro começa com essa hipótese, que esse cara é fixo. Se esse cara é fixo, ele não tem correlação com esse. Se ele não tem correlação, não tem endogeneidade. Você já resolveu grande parte dos seus problemas. Agora, se os regressores são estocásticos, eles podem ser correlacionados ou não com o erro, que é estocástico. Estou contando um exemplo aqui que é natural haver essa associação, porque eu omiti uma capacidade, uma skill desse cara que vai automaticamente parar dentro do erro. Bom, se esses caras são correlacionados, a gente diz que há endogeneidade e que a educação é uma variável endógena. Tá? Então não dá mais para fazer derivada parcial, é difícil identificar esse beta. Existem variações de y devido a variações do erro, que erroneamente são atribuídas ao x. Então assim, o computador aceita tudo. Se você colocar essa regressão no computador, apertar o botão, ele faz o MQO e ele vai te dar um número. Só que o problema é que tem... Imagina assim, o QI está exercendo... Pega um cara de QI mais alto, está exercendo um impacto positivo sobre o salário. Mas esse cara de QI mais alto, ele tem um custo menor de estudar. Então esse cara também está estudando mais e tende a ter um impacto sobre o salário, né? Os meus alunos sempre falam, não, mas o Bill Gates. Eu falei, meu, é tão raro isso aí que o cara fica famoso, tá? Porque o cara é tão bom que ele saiu da escola, né? Do começo. Mas, em geral, os dois efeitos vão no mesmo sentido. Como você não observa essa variável, você vai associar essas duas setinhas a esse fator e vai superestimar o coeficiente de educação. Então, você vai dizer assim, a educação tem muito efeito. Aí nós vamos fazer política pública, né? Por todo mundo na escola e não vai achar o efeito. Tá bom? Quer dizer, vai achar algum efeito, né? Tem que pôr as pessoas na escola. Bom, causas da endogeneidade, né? Os dados com os quais trabalhamos raramente têm origem em experimentos, que seriam os experimentos projetados para ser tudo aleatório. Joga uma moedinha, toma um remédio, outro não. Então a gente não tem como garantir que o erro não é correlacionado com a minha variável aqui do modelo, né? Então essa ideia que está lá no início do livro de econometria, né? Amostra aleatória. Você esquece isso aí. Assim, tudo que a gente estuda é resultado de decisão de alguma pessoa. E as pessoas não tomam decisão jogando a moedinha. Então essa hipótese que está lá no início do livro de econometria e resolve a nossa vida, é difícil para a gente estar na área de ciências sociais e estuda gente, né? Eu, pelo menos, não jogo a moedinha para tomar as minhas decisões, né? Nós, frequentemente, estudamos variáveis que resultam de um processo de escolha de algum agente. Então, é difícil convencer que as nossas amostras são aleatórias. É difícil fazer esse experimento controlado. Então, a nossa vida fica mais difícil do que a do médico, né? A gente vai ter que usar muito mais métodos do que o médico. Bom, quais são as causas de endogeneidade? Eu não vou mostrar a conta, mas são várias, tá? Então, erro de medição nas variáveis explicativas. Então, se eu medir mal essa variável, vai ter um erro de medição que vai entrar aqui no erro, vai causar problema. Então, vocês trabalham muito com dados que as empresas reportam, né? Se esse dado foi bem reportado, beleza. Se tem erro de medida, não dá para usar o MQO. Não dá para usar os estimadores usuais. Isso aqui eu não sei se aparece tanto para vocês, mas é um modelo dinâmico. O Y hoje depende do Y ontem. Se tiver correlação serial do erro, o erro hoje depende do erro ontem, sujou. Vai ter problema também.
simultaneidade ou causalidade reversa, né? Então imagina assim, a gente vai pôr mais médico quando tem mais doente. Se você rodar o MQO, você vai achar um coeficiente positivo e vai ficar parecendo que o médico causou a doença. Tá bom? A gente coloca mais policiais onde tem mais crime. Se você fizer uma correlação simples, vai parecer que o policial está causando o crime. Por quê? Porque a gente quer estudar o efeito do policiamento no crime. Só que a gente decide onde põe o policiamento olhando o crime. Então você tem uma causalidade reversa. Variável explicativa omitida é esse exemplo aqui. Tem uma skill do cara que eu não observo, vai parar no erro, e esse cara aqui afeta a minha decisão de estudar. Então, esse é o exemplo mais comum, né? E seleção da amostra, que é algo que aparece bastante nos estudos de microeconomia. Talvez o exemplo mais comum é estudar desempenho de mulheres no mercado de trabalho, né? Que ela se auto-seleciona, enfim. Então, o Heckman é essa história, né? Mas tem um exemplo que eu vou te dar que é o seguinte. Imagina que para passar de ano, você tem duas coisas fazem você ter uma nota alta na prova. Você pode ou ter muita facilidade com aquela matéria, ou você pode ter se esforçado muito. Aqui você põe esforço na escolha. Você pode ser um sujeito muito persistente, ou você pode ser um sujeito muito inteligente. Bom, tudo bem, mas no ano seguinte eu só tenho uma amostra dos que passaram de ano. Imagina que na natureza a persistência e a inteligência fossem totalmente independentes um do outro. Mas na amostra dos que passaram de ano, que está selecionada, não tem todo mundo, só tem os que passaram de ano, o que você tem? O sujeito, para conseguir passar de ano, ou ele era muito inteligente, ou ele tinha muita persistência, ou ele tinha muito dos dois. Mas você induziu uma correlação negativa, porque um sujeito muito pouco inteligente, para ter conseguido chegar e passar de ano no ano seguinte, ele precisou ter persistência muito alta. E um sujeito muito pouco persistente, para ter conseguido chegar no ano seguinte naquela série, precisou ter o QI muito alto. Então, nos dados que eu tinha acesso para trabalhar, que era só dos que passaram de ano, isso acontece muito, isso é uma parte do que a gente tenta demonstrar aqui no nosso grupo, porque toda a nossa política educacional ela é com amostras baseadas nos matriculados. Mas você tem fortemente, né, a suspeita de que você tem uma correlação, nesse caso, negativa. Ela leva ao problema oposto, de Diga lá. Contabilidade, o mais clássico é o viés de sobrevivência. Só tem dado de empresas que sobreviveram. Mesmo exemplo. Elas não fazem isso. Isso. O que está falando é sobrevivência. Isso, nesse caso, é a seleção amostral aqui na linguagem que ele está usando. Então, a amostra que sai depois desse processo, ela é diferente da população. Tá certo? Ou não é representativa da população. Tudo bem? Qual é uma possível solução? É usar uma variável instrumental. Então, qual que é a origem do problema? Eu tenho um x que é correlacionado com um erro. Então, eu tenho que procurar uma variável z com a seguinte propriedade. O z tem que ser ortogonal ao erro, mas o z tem que ter covariância com o x. Tá bom? Bom, isso aqui é um abuso de notação, que é matriz, mas todo mundo entendeu a ideia, né? Então, eu preciso de a origem do problema é o x correlacionado com o erro. Então, a solução é encontrar um z que é não correlacionado com o erro. Bom, encontrar variáveis que não são relacionadas com o QI é fácil, tá bom? Mas o z tem que ser correlacionado com o x. Encontrar variável relacionada com a educação também não é um problema maior. Qual que é a dificuldade? Ao mesmo tempo tem que ser correlacionado com a educação e não ser correlacionado com a minha habilidade. Tá bom? Então eu tinha um professor que falava assim, né, o Braille. Se você demora mais do que 5 minutos para explicar por que o instrumento é um bom instrumento, é mau sinal, né? Você está dando muita volta, entendeu? Então, assim, não é uma tarefa muito fácil, né? Tem que achar um Z que ande junto com a educação, mas que não tenha correlação com a habilidade do cara. Tá bom? Aí, no livro também fica fácil. O livro vai falar assim, ó, suponha que existe o Z, a conta é essa, está tudo provado. Não existe uma mecânica para te ensinar a achar instrumento. Não existe isso. Tá bom?
Bom, você fala do LET que é criativo, não encontrar instrumentos, né? Bom, mas se você achar esse Z que é ortogonal ao E e é correlacionado com X, o que você vai fazer? Você não vai jogar essa variável fora. O seu objetivo é o mesmo, você quer saber como que X afeta o Y. Mas você vai usar o Z para limpar a endogeneidade do X. Tá bom? Acho que o próximo slide eu mostro. Bom, esse aqui é o exemplo do salário, né? Já estava aí. A ideia é que você tem o lote do salário, educação, você tem o erro original, mas uma habilidade omitida foi parar dentro do erro. Então, a decisão de anos de estudo depende dessa habilidade. Então, a variável que eu quero identificar o coeficiente depende de uma variável que está dentro do erro, vai ter endogeneidade. Você precisa de um Z correlacionado com educação, mas não correlacionado com habilidade. Então, uma possibilidade é a distância da escola. Então, qual que é a hipótese? A distância da escola, pensa, sei lá, 100 anos atrás. A distância da escola vai afetar quantos anos eu estudo, mas, em princípio, a distância da escola não está correlacionada com a minha habilidade. Tá bom? A escolha do instrumento envolve alguma visão sobre como as pessoas se comportam, né? Então, ou você usa teoria, ou você usa intuição, ou você é criativo. Então, eu pelo menos desconheço um método para ter boas ideias a respeito de instrumentos, né? Você vai ter que procurar, gastar energia, apresentar um instrumento e ver se as pessoas se convencem. Depois tem um monte de teste estatístico que eu vou falar. Então eu prometi as contas, né? Então, havendo pelo menos um instrumento diferente para cada variável endógena, a gente pode usar o estimador de mínimos quadrados em 2 estágios. Então, imagina que o meu modelo é esse. Então, muita calma nessa hora. Modelo é uma coisa, base de dados é outra e estimador é outra. Pode perguntar. Se eu encontrar, por exemplo, teoricamente, uma variável instrumental, seria possível utilizar uma variável defasada? Então, a variável defasada seria um instrumento. Econometricamente, como seria mais ou menos a explicação? Aí depende do contexto que você está. No que eu estudo, é muito comum usar a variável defasada, porque eu tenho ali um erro, como eu uso um modelo com expectativas racionais, esse erro não está correlacionado com o passado. Aí eu consigo justificar usar variáveis defasadas. Pelo menos em macroeconomia é relativamente comum. Eu acho que uma das ideias é assim, você só toma decisão baseada naquilo que você conhece. Né? Então, qualquer ingrediente do erro que só se realizou em T+1 não pode ter afetado a tua decisão tomada em T-1, ou em períodos anteriores do tempo. Né? Se você acreditar que o grande ingrediente que está dentro do seu erro são erros de previsão, por exemplo, que é o caso muitas vezes em problemas de macroeconomia ou de finanças, usar a variável defasada é muito persuasivo, porque um erro de previsão não poderia ter sido cometido baseado naquilo que os agentes conheciam. Caso contrário, eles não iam errar sistematicamente, eles iam incorporar essa informação e tomar decisões melhores. Né? Então, se houve um erro de previsão, né, é razoável supor que ele não pertencia ao conjunto de informação que estava disponível em T-1. E aí, o T-1 passa a ser o... Agora, essa é uma alternativa que está mais presente em macroeconomia e finanças. É comum você ter séries de tempo, né? Às vezes, dependendo do estudo que você está fazendo, você tem só uma cross-section. Então, você não vai ter essa possibilidade de pegar uma variável defasada. Uma fonte, só para não deixar o pessoal sem bússola, mas são falhas institucionais. Falhas institucionais são o grande filé mignon dos instrumentos em economia social. O governo, em 2007, obrigou as pessoas a entrar na escola com 4 anos de idade. Então, você imagina populações que eram relativamente parecidas. Assim, você tem mudanças quando você compara quem nasceu em 70 e 80. Mas quem nasceu em um par de anos, pode dizer que eram relativamente parecidas, as mudanças não são tão grandes assim. O que aconteceu em 2007? O governo veio com uma canetada, forçou as pessoas a ir para a escola. Tá certo? Bom, então eu tenho um Z, que é essa mudança institucional, que é ter nascido em 2007, que aumenta a chance de ter ido para a pré-escola, seria um X de interesse, está relacionado com X, mas em termos de inteligência, essas outras coisas, não acho que nasci em 2006, 2007 esteja muito correlacionado. Né?
Um outro exemplo, né, que não tem nada a ver com economia social, só para dizer que falhas institucionais costumam ser uma outra. Então, Cláudio Ferraz, que é um pesquisador destacado da PUC-Rio, estuda economia política. E ele queria saber quanto que você ter um município, ter uma fonte de renda que não está atrelada ao esforço fiscal dos seus habitantes, afeta a corrupção, afeta resultados negativos, mau uso do dinheiro público. Então, o que é a ideia que ele tinha? Bom, se eu cobro IPTU e fizer um mau uso do dinheiro, os meus eleitores vão me punir no período seguinte e por causa disso esses municípios vão fazer mau uso. Mas se eu recebo dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios ou royalties do petróleo, tem uma grande chance de eu fazer mau uso desse dinheiro público porque ninguém está sofrendo com aquela... Ninguém está sentindo no bolso. Ninguém está sentindo no bolso. Né? E ele descobriu que a regra de distribuição dos royalties do petróleo no Brasil foi fixada muito antes de pré-sal e de qualquer outra coisa. E ele estabelece que se você traçar paralelos vindo do Equador e linhas perpendiculares à costa, é assim que o Brasil divide royalties. Então, como é que ele faz? Traça um monte de paralelo e um monte de linha perpendicular à costa. Né? Então, um município que está aqui, você vê o que é o paralelo que passa em cima dele, linha perpendicular à costa, toda essa área aqui, o royalties é dele. Um outro município que está numa área côncava do mapa não tem direito a nada. Então, por uma regra totalmente arbitrária, fixada 1000 anos atrás, na falha institucional, um município que está na fase convexa, na parte convexa do mapa, como Campos, no Rio de Janeiro, tem tudo, um continente inteiro de mar para ele explorar e pescar dele. Um outro município, muito parecido, mas numa área côncava, então uma regra totalmente arbitrária, tem direito a nada. E ele usa isso como instrumento. Então, ninguém, quando fundou Campos, ou fundou Angra dos Reis, fundou qualquer outra coisa, pensou, lá na frente eu vou... Entendeu? É exógeno, né? Falhas institucionais são um manancial fértil para você achar instrumento em economia social, ou em várias aplicações microeconômicas. Eu não lembro da história ao certo, mas acho que num dos papers da Helena, acho que tinha uma história lá que o governo errou ao fazer o programa de computador. E ele estava excluindo as pessoas que tinham acento no nome. Então eles usaram um erro de programação para construir a amostra de quem recebeu o tratamento e quem não recebeu. Você foi excluído porque erraram a programação, tinha um acento no seu nome, você não participou. Aí dá para supor que esses dois grupos são homogêneos, porque não é possível ter um acento do nome que vai gerar uma diferença, né? Mas, de todo modo, envolve muita criatividade, né? Envolve muita criatividade. Então, vamos lá. O modelo é esse. Eu quero achar o impacto de X sobre Y. O modelo é o mesmo. A base de dados pode ser cross-section, pode ser séries temporais, pode ser painel. Isso é outra coisa. E aí eu posso aplicar o mesmo modelo em estimadores diferentes. Se eu aplicar o estimador de MQL, a fórmula é essa aqui. Esse cara vai achar uma medida do impacto de X sobre Y. Como que é o estimador de mínimos quadrados em dois estágios, que usa a variável instrumental? O meu instrumento é Z. Então eu vou fazer uma regressão do X sendo explicado pelo Z. Esse X chapéu é quanto do X foi explicado pelo Z. Se o Z é ortogonal ao erro, quando eu pego a parte de X que é explicada pelo Z, essa parte de X também é ortogonal ao erro. Tá bom? Então, o Z é ortogonal ao erro. Quando eu pego a parte de X que tem a ver com Z, eu peguei uma parte de X que está aqui dentro, que é ortogonal ao erro. Então, eu uso esse X chapéu no modelo original. Quando eu faço essas duas etapas, isso aqui ganha um novo nome, que é mínimos quadrados em dois estágios. Eu usei o MQL no primeiro estágio, eu usei o MQL no segundo estágio. E se o meu instrumento tem essas duas propriedades, eu ganho confiança para interpretar o resultado. Tá bom? Bom, mas nada é de graça, né? O mínimos quadrados em dois estágios é um estimador consistente, se vale essas hipóteses, mas a variância dele é maior. Então, tem que tomar cuidado para não sair fazendo as coisas no automático, né? Assim, você está se prevenindo contra uma inestabilidade, mas você está convivendo com uma variância maior. Lembra que uma variância maior vai gerar uma estatística T menor, aí o negócio não vai ser significativo.
Então, é claro, se tem endogeneidade, você vai ter que usar algum método, não pode ficar no MQO, mas tem outras consequências. Então, a primeira pergunta é, ao invés de usar o método de variáveis instrumentais automático, a gente pode testar se existe endogeneidade. Existe para isso o teste de Hausmann, né? Na verdade, o Hausmann construiu uma tecnologia de fazer testes, e a tecnologia dele funciona assim. Imagina dois estimadores que, sob a hipótese nula, são válidos. Então, se o x é exógeno, você pode usar o MQO ou pode usar o mínimos quadrados em dois estágios. Esse aqui não era necessário, mas você usou, ele vai convergir para o verdadeiro parâmetro. Tá? Então, sob a hipótese nula, o MQO e o mínimos quadrados em dois estágios convergem para o mesmo lugar. Isso sugere que eu posso comparar a diferença entre esses dois estimadores, verificar se ela é grande ou pequena. Sob a hipótese alternativa, o x é endógeno, só o mínimos quadrados em dois estágios converge para o beta. Então, eu vou comparar os dois estimadores, se der uma diferença grande, é um sinal de que eu estou na hipótese alternativa. Então, na verdade, sempre que você pensar essa estratégia aí, você está usando um teste de Hausmann, né? Então, isso pode ser feito para testar se há endogeneidade. E como que a gente pode testar se o instrumento está correlacionado com o erro? Idealmente, o Z é ortogonal ao erro. Mas os dados não têm compromisso com a nossa alegria, né? Então, você supõe que você roda, mas depois você tem que testar. Tá bom? É possível fazer isso num caso sobreidentificado por meio do teste de Sargan. Então, para fazer isso, você tem que ter mais instrumentos do que variáveis endógenas. Então, aqui eu tenho uma variável endógena. Eu precisaria de pelo menos 2 instrumentos para fazer esse teste. Esse teste é uma hipótese que o pessoal geralmente não lembra, que é assim. Implicitamente, eu estou supondo que um instrumento vale e estou testando se o outro vale também. Então, eu preciso de ter mais instrumentos do que endógenos, tá bom? Só que quando você vai fazer o teste, você não precisa contar para ele qual que é o instrumento que funciona e qual que você está em dúvida. Mas ele tem essa hipótese por trás. Então, se você colocar lá só instrumentos que não funcionam, esse teste não tem uma boa performance. Bom, e qual que é o problema aqui? Você pode rejeitar a hipótese nula, né, de que os instrumentos são válidos, ou porque o Z é correlacionado com o erro, ou porque o Z pertence à equação original e você omitiu esse cara. Se o Z pertence à equação original, ele entra no erro. Aí ele não vai ser exógeno. Mas não é que por natureza ele não seja exógeno, é porque você fez o modelo errado. Então você não consegue distinguir entre essas duas coisas quando você faz o teste. Enfim, eu acho que não estou preocupado em todo mundo lembrar todos os detalhes, né? A mensagem que eu estou querendo passar é que teste tem hipótese, tá? Assim, eu fiz o teste, está tudo resolvido. Um pouco de calma, né? Como podemos testar se Z é correlacionado com o X? Se não existe correlação nenhuma, quando você fizer o primeiro estágio, que é rodar o X no Z, esse gama chapéu é 0, isso aqui vai dar 0. Então veja, você construiu o X-chapéu para colocar no modelo original e achar o beta. Ora, se o seu X-chapéu der 0, você vai rodar uma regressão do 0 explicando o Y, você não vai achar nada. Tá? Então, historicamente, as pessoas se preocuparam mais com essa hipótese do que com essa. Mas as duas são importantes, tá? Bom, tudo bem, eu não tenho esse caso extremo, que a correlação é 0, mas se a correlação for fraca, isso aumenta a variância do estimador. O viés do estimador de variáveis instrumentais pode ser muito grande, até mesmo em amostras... O viés pode ser muito grande, até mesmo em amostras grandes ali, finitas, porém grandes. E o problema aumenta se múltiplos instrumentos são fracos. Então, assim, se você usar um instrumento fraco, pode ser uma coisa pior do que o MQO. Então, o que é um instrumento fraco? Eu quero saber o efeito de educação. Se eu pego um instrumento que não tem nada a ver com educação, eu não estou mais achando um coeficiente de educação. Existem testes para instrumentos fracos, existem estimadores robustos. E uma coisa curiosa é que os estimadores são parcialmente robustos, né? Então, assim, tem estimadores que são menos sensíveis a instrumentos fracos. Eles sofrem uma distorção, mas é menor. Agora, teste de hipótese, a gente sabe fazer teste de hipótese robusto em instrumento fraco. Então, veja,
A gente não sabe estimar o coeficiente direito, mas a gente sabe achar o intervalo de confiança dele. Tá bom? É estranho, mas é verdade. Né? Basicamente, o que você faz? Se o instrumento é fraco, ele está te dando pouca informação sobre a educação. Então, você não consegue achar o coeficiente. Mas você consegue achar um intervalo, só que esse intervalo fica enorme. O que você considera como correlação fraca? Então, aí tem testes para detectar isso. Normalmente, o pessoal usava uma regra de bolso, que é, no primeiro estágio aqui, quando você explica a endógena com o instrumento, olhar a estatística F, e se a estatística F for maior do que 10, significa que o meu instrumento não é fraco. Porém, tem um paper como é que chama? Do Watson, e mais um coautor que eu não lembro o nome, que eles fazem a conta direitinho, acham qual tem que ser o tamanho da F, dependendo de qual problema você está preocupado. Você pode estar preocupado para onde esse parâmetro converge, você pode estar preocupado com a variância e como se distorce os testes de hipótese. Então, ele vai te dar qual que é o valor da estatística F para evitar que esses problemas sejam muito prováveis. Tá bom. Então, isso aqui eu já falei. Então, assim, a ideia é você saber que existe o teste, né? E dependendo da necessidade, buscar o teste. E uma questão importante, né? Como a gente deve interpretar esse estimador. Então, assim, suponha que na sua amostra original você tenha pessoas do tipo A e do tipo B. O tipo A tem um parâmetro beta-A, o tipo B tem um parâmetro beta-B. Só que quando você usa um instrumento, você acaba se concentrando na população do tipo A. Então, o estimador de variáveis instrumentais vai estimar praticamente só o beta-A, enquanto o MQO, que considerava todo mundo, ia fazer uma média desses dois caras. Então, pode ser que ao usar um instrumento, você não está mais estimando exatamente o parâmetro que você estimaria com o MQO. Talvez um outro jeito de dizer isso é o seguinte: o que quer dizer? Seria uma coisa que faz X se mexer sem Y se mexer. Mas muitas vezes, a hora que você tem um Z mesmo na base de dados, ele faz o X de algumas pessoas se mexer, não de todas. Né? Então, quer dizer, o caso, por exemplo, de acesso à educação, de estudar mais ou estudar menos impacto sobre salário, você tem pessoas que já iam estudar pra caramba, não importa em que mundo elas nascessem, pessoas que não iam estudar nunca, não importa em que mundo elas nascessem. Né? Quando você usa a variável instrumental para resolver aquele problema de endogeneidade, você está identificando o valor do beta apenas pelas pessoas cuja decisão de estudar foi modificada por Z. E que não necessariamente é idêntica à população inteira. Se você tiver esse problema de mudança na composição, quer dizer, porque só te interessa no variáveis instrumentais quem tem o X afetado por Z, se o parâmetro desse grupo for diferente do parâmetro da amostra inteira, você tem uma distorção que você está. E vale, inclusive, para o caso que você foi de aprovação na disciplina, né? Tem gente que vai estudar de qualquer jeito, tem gente que não vai estudar de nenhum jeito. Tudo bem? Posso passar? Então, essas são umas referências que depois eu posso passar para vocês, que são artigos que tiveram essa conotação assim, mais aplicada, de fazer um survey da literatura, falar numa linguagem mais simples, e esses artigos aqui discutem como implementar no Stata esses estimadores, esses testes, tá? Então, são artigos que foram feitos justamente para dar um apoio para a pessoa que vai aplicar. E depois eu passo ou para a Rogênia ou para a Mauri. Tudo bem? Quanto tempo eu tenho? Só para saber se eu falo aqui da crítica de Lucas ou não. Mais uns 15 minutos. 15 minutos? Tá bom. Então, a história da crítica de Lucas é engraçada. Eu sempre ouvi, entendi, mas nunca parei para ler o original, né? Aí na época do meu concurso eu estava meio chateado, eu falei, vou ler uma coisa que me diverte, né? Aí eu fui ler isso aí, que tá as coisas que me divertem. E aí tá bom, hein? A gente vai falar rapidamente disso. Então, o que o que ela ensina sobre avaliação de política e uma proposta para solucioná-la. Veja que assim, a fala do Daniel foi muito assim, o que te motiva, né? Responder perguntas, ter um horizonte de longo prazo. E o que eu estou falando assim, uma vez que você já definiu a sua agenda, onde você quer chegar, use bons métodos. Agora, você não está sendo orientado pelo método.
Você tem a sua agenda, as suas perguntas. Você está sendo cuidadoso ao implementar aquela agenda, né? Então, um cuidado que eu falei aqui é, pense bem qual estimador você vai usar, veja se você está em um daqueles casos prováveis de ter endogeneidade e procure uma solução. A crítica de Lucas, eu acho que entraria em um outro cenário, que é um pouco entender assim, o modelo, estimador e dados, né? Então, pensa assim, vou usar um modelo aqui que é da minha área, que é a função consumo. Então, imagina assim, o consumo é explicado pela renda e eu tenho esses dois parâmetros que eu quero estimar. A crítica de Lucas vai muito discutir aqui um pouco a estrutura do modelo. Outra coisa bem diferente eu já sei o modelo que eu quero estimar e tenho que discutir qual que é o melhor estimador. Qual é a melhor forma de recuperar o beta 0 e o beta 1. Aí eu posso pensar no MQO, se tiver endogeneidade eu vou usar variáveis instrumentais, mas o problema já meio que está dado. Você já sabe o modelo, você quer saber como estimar, tá bom? E você pode ter diferentes tipos de dados, né? Pode ser uma cross-section, uma série temporal e um painel. Você pode estar querendo estimar esse modelo para uma série temporal, Brasil ao longo do tempo. Eu posso estar querendo estimar esse modelo para um grupo de pessoas que eu fui lá, coletei os dados, tá bom? Então, endogeneidades, mas respeito a qual estimador eu vou usar. A crítica de Lucas vai falar mais sobre o modelo em si. Então, imagina o seguinte, imagina que existam P políticas, tá? P igual a 1 até Pzão. E essas políticas afetam a renda disponível. E, portanto, afetam o consumo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, cada política eu vou usar para indexar uma renda. Então, imagina que eu faça a política 1. Então, eu vou ter a renda no cenário 1. Imagina que eu faça a política 2. Eu vou ter a renda no cenário 2. Então, eu vou ter P cenários possíveis para a renda. Tá bom? Aí a pergunta dado que eu tenho P cenários possíveis para a renda, qual cenário eu prefiro? Quando eu achar o cenário preferido, eu identifico qual é a política que eu quero. Tá bom? Então, assim, qual é a alíquota que eu quero do imposto de renda? Idealmente, eu gostaria de calcular hipoteticamente quais são os impactos de cada alíquota. Depois que eu vejo os impactos, eu faço o caminho de volta e escolho uma alíquota. Tá bom? Então, qual política deve ser adotada? Precisamos avaliar o impacto de cada uma delas sobre o consumo. Então, em princípio, a gente fazer o quê? Eu tenho os dados históricos, estimo o beta 0 e o beta 1. Para essa discussão aqui, não importa se eu estimei com MQL ou com variáveis instrumentais. A questão não é essa. Imagina que eu estimei corretamente. Estimei esse cara direito, estimei esse cara direito. Aí eu simulo. Se eu fizer essa política, eu vou ter essa renda. Qual vai ser o consumo amanhã? Esse. Se eu fizer outra política, eu vou ter outra renda. Qual vai ser o consumo amanhã? Esse. Todo mundo entendeu a história? E olhando para esses vários possíveis consumos, um atrelado a cada política, eu vejo qual consumo eu gosto mais, olho aqui o indexador e escolho a minha política. Senão, não. Então, previsão é comparar o consumo efetivo com uma previsão que você fez. Tá bom? A avaliação de política é outra coisa. Existe uma estrutura verdadeira. Aí eu penso assim, se eu implementar a política P, qual vai ser a nova estrutura verdadeira? Então, o que a gente está falando aqui não é previsão, é avaliação de política. Se eu implementar a política P igual a 1, o que aconteceria? Se eu implementar a política P igual a 2, o que aconteceria? Eu não implementei nada ainda, eu não mudei o mundo ainda. Tá bom? Então eu estou discutindo um conjunto de possibilidades. O que a gente tenderia a fazer? A gente colocaria aqui a renda associada a cada política e veria o consumo. Mas ao fazer isso, a gente está supondo que o beta 0 e o beta 1 não mudam. Então a gente está supondo que os parâmetros desse modelo são os mesmos. Que eu posso variar a política e as pessoas continuam se comportando da mesma maneira. Eu não sei se é verdade, né? Se a gente sai aumentando a alíquota do imposto de renda, eventualmente as pessoas vão escolher trabalhar menos. Se as pessoas escolherem trabalhar menos, porque grande parte elas estão entregando para o governo, você está dizendo que esses parâmetros mudaram. Se esses parâmetros mudaram, como é que eu vou avaliar a política com as estimativas baseadas nos dados históricos?
O cenário mudou tanto, as pessoas mudaram de comportamento, aquelas estimativas já não são mais representativas do que a economia viraria se ela adotasse a nova política. Quer um exemplo? Claro. Pode ver? Porque isso aí não é só em macro que acontece, não. Né? Olha isso aqui que está colocando aqui, só para colorir um pouco o negócio. Então, a gente também ignora a endogeneidade aqui por 2 segundos. Então, você tem um corte transversal da população, pessoas que estudaram mais, que estudaram menos, você tem o salário delas, calculei logo do salário e descobri quanto por cento aumenta o salário se eu der uma mais de educação para as pessoas. Mas isso daqui foi estimado num mundo que tinha uma certa escassez de capital humano. Então, neste mundo, se eu pegar, que interpretação foi o que a gente chama de interpretação local, né? Que a rigor isso aqui tem. Se eu pegar um indivíduo e der um ano mais de estudo, eu espero que o salário dele aumente em beta 2%. Agora imagina que eu não estou fazendo argumento local, eu estou querendo realmente comparar mundos muito diferentes. Será que, se eu der um ano a mais de educação para todos os indivíduos, eu continuo esperando que o que vai acontecer, na verdade, é um aumento de beta 2% no salário? A resposta é não. Se eu der um ano a mais de educação para todo mundo da população, o capital humano ficou menos escasso, e um ano a mais de educação, agora, nesse meu novo mundo, não vale mais beta 2% de acréscimo. Vale um tanto menor que isso. Então, essa estimativa que eu fiz numa amostra, né, que não é nem um dado histórico, é um retrato do mundo de hoje, que tinha uma certa escassez relativa de capital humano, neste mundo, eu encontrei esse beta 2, que pode até ser causal, porque não tem endogeneidade nenhuma. Mas eu só consigo interpretar ele como efeito de educação sobre o salário se eu pegar um indivíduo e der um ano a mais de educação para ele. Um aumento incremental. Se eu mudar a realidade pra caramba, der um ano a mais de educação para todo mundo, isso aqui já fura. Então você quer dizer que quanto mais pessoas fizerem mestrado e doutorado, pior fica o salário do professor. Isso. Se tiver externalidade, pode ser que o negócio melhore, né? Mas você está muito escasso. Você consegue formar mais pessoas e forma esses grupos, você viabiliza mais pesquisa. Pode ser até que o salário aumente, mas em algum momento deixa de ser raro, né? Boa. Então, nesse caso aí, mudou o cenário, né? Como se colocou uma política onde as pessoas vão ter mais acesso à educação, vai, consequentemente, mudar o cenário. Como é que eu controlaria isso numa pesquisa? Tá, deixa eu caminhar mais. Talvez no final tenha uma resposta, talvez o Daniel tenha outras respostas também. Mas aí a gente chegar no final da história. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Então, em 1976, o que o Lucas falou, né? Foi o artigo famoso da crítica de Lucas, né? Um comentário também, o Lucas é esse cara que não faz um monte de artigo, né? Ele tem 29 na carreira inteira dele. 29. Um cara ganhou o Nobel de Economia e cada artigo que ele faz, ele tem um impacto sobre como as pessoas pensam. Se o Lucas estivesse no Brasil, você não colocaria ele no seu programa de mestrado. Ele abaixaria a sua nota. Aí a gente aprende que tem uma diferença entre fazer pesquisa e fazer ponto, né? Você não vai colocar um Nobel no seu mestrado, né? Da onde não deriva que publicar pouco também causa que vocês são bons pesquisadores. Isso. Boa. Então, só, a estrutura do modelo econométrico vem do quê? Das decisões ótimas que as pessoas estão tomando. E essas decisões ótimas, elas vão variar sistematicamente quando o ambiente muda. Então, se você está avaliando políticas diferentes que vão gerar mudança no ambiente, você deveria esperar que as pessoas mudassem de comportamento. E aí, não necessariamente aquela regra comportamental que você achou com dados históricos vai te ajudar a dizer como a economia vai ficar depois. Não necessariamente esse beta 2 que você achou vai te dizer como a economia vai ficar se todo mundo estudar mais. Tá bom? Então, eu vou pedir desculpa agora, né? Vou fazer umas continhas aqui de consumo, né? Vocês tenham paciência aí com o professor. Então, imagine que tem um cara que vive infinitos períodos. Ele está preocupado com a utilidade do consumo dele hoje, amanhã, depois de amanhã e por aí vai. Imagina que a restrição orçamentária desse cara é assim: eu tenho uma riqueza, eu ganho uma renda, eu consumo. O que sobrar eu coloco num retorno
e vou ter minha riqueza amanhã. Tá bom? Imagina que essa função aqui ela é quadrática. A gente consegue resolver esse problema e mostrar que a solução é essa. Então, aí vocês acreditam em mim ou façam macro 2 ou macro empírica lá na economia. Então, o consumo, ele depende da minha riqueza e depende de toda a renda futura que eu terei. Então, o somatório de hoje é infinito da renda futura trazida a valor presente. Então, é como se eu desse assim, pega a minha riqueza hoje, pega a riqueza que eu espero que vai ser gerada com a minha renda. Tá vendo isso tudo aqui? Gera uma perpetuidade, que nunca vai morrer e que paga um consumo suave para mim ao longo da vida, tá? Então, isso aqui é matemática. Se aplicar matemática, isso aqui é a solução, tá bom? Então, beleza. Então, eu ia falar, gravem essa equação. Lembrem que tem essa equação. Então, agora eu vou fazer assim, ó, eu vou criar o seguro-desemprego e vou ficar mudando a alíquota do seguro-desemprego e vou mostrar para vocês que a propensão marginal a consumir muda. Tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou ficar mudando o mundo e vou mostrar que esse cara que escolhe otimamente o consumo dele, os parâmetros não são constantes. Tá bom? Então, imagina o seguinte, com probabilidade P eu estou empregado e tenho essa renda disponível, tá? Com probabilidade 1 menos P eu estou desempregado. Só que quando eu estou desempregado, ao invés de ganhar 0, o governo me dá gama por cento da minha renda. Eu também eu calculei esse gama e esse tal, hipótese forte para o Brasil, né? De modo que o que o governo gasta nesse programa é exatamente o que ele arrecada. Então, se eu quero dar um gama alto, quando o cara está desempregado, eu dou uma renda alta para ele, eu vou ter que meter a faca aqui no tal quando ele está empregado. Tá bom? Então, aí tem a continha para garantir isso. Então, com essas hipóteses aqui, eu consigo... Imagina o cara hoje está empregado. Então, quando o I for igual a 0, isso aqui vai ser Y. Quando o cara está... E no futuro? O que eu vou substituir aqui nessa fórmula? No futuro, é isso aqui. Esse cara com probabilidade P, esse cara com probabilidade 1 menos P. Se substituir tudo e fizer a conta, isso aqui é a função consumo do cara empregado. Então, isso aqui é a renda disponível dele. Como que chama o cara que multiplica a renda disponível? Propensão marginal a consumir. É o beta 1 lá do meu modelo. Tá? Cada vez que o governo escolheu um tal diferente, ele escolheu um tamanho diferente para o seguro-desemprego, o cara escolhe um coeficiente diferente para a renda. Então, quando eu estimo com dados históricos, eu estimo um coeficiente. Só que eu estou avaliando P políticas diferentes, cada política induz um coeficiente diferente. Todo mundo entendeu a ideia? Respondendo a sua pergunta, se a gente estimar o R, o tal e o P, aí eu consigo plugar aqui nessa fórmula. O que eu não posso? Eu não posso estimar só aquele coeficiente, a forma reduzida. Eu tenho que estimar os coeficientes do modelo estrutural. Tá certo? Você precisa conceitualmente elaborar o que são, o que a gente chama de as primitivas da sua economia, o que é aquilo que é realmente estrutural. Então, por exemplo, esse cara aqui, ele não é estrutural. Isso aqui, na verdade, é uma espécie do preço do capital humano atual, é um resultado de equilíbrio. Eu aqui disse que, para cada um ano de educação, eu tenho, digamos, 10% de aumento sobre o salário. Isso é uma estimativa razoável para vários países do mundo. Tá certo? Mas por que esse cara aqui estava errado se eu, de repente, simulasse um cenário que todo mundo estudasse um ano a mais? Porque o preço de um ano a mais de educação, nesse mundo de educação muito mais abundante, é diferente. Se só uma pessoa a mais estudar, possivelmente eu acredito que é talvez o que eu espero que implemente. Mas isso é um coeficiente de uma forma reduzida de um modelo estrutural mais amplo que explicitamente desse conta de como é que a oferta e demanda de educação no mercado de trabalho reage. Só que como aquela equação só tinha forma reduzida, ela está sujeita a crítica de Lucas. Então, se você tiver um modelo estrutural bem fundamentado, você tem que ir muito. Quando a gente estima só isso aqui, a gente não tem uma estrutura para explicar de onde esse beta 1 vem. Então, esse beta 1 vai mudar. Quando eu fiz um modelo teórico, eu criei uma estrutura, que boa ou ruim, o modelo não necessariamente acerta, né? Pelo menos está me dando uma teoria sobre como o mundo funciona e como as pessoas vão reagir caso eu crie ou mude o seguro-desemprego.
Então, o problema é estimar essa forma reduzida. Se você estimar os parâmetros que aparecem no modelo, aí você pluga aqui os parâmetros e sabe cada cenário. Agora, bom, tem duas dificuldades de fazer isso, né? Primeiro, que modelar é mais difícil. Segundo, que tem que modelar direito também. Esse modelo aqui ainda é muito simples. Nesse modelo aqui, a taxa de juros é constante, né? Eu estou tratando como um parâmetro. Se a taxa de juros for constante, fica muito mais fácil de eu fazer esse valor presente aqui. Então, assim, aqui ele é bom para ilustrar, mas ele ainda é um modelo muito simples, entendeu? Então, só para mostrar o gráfico, no mundo sem seguro-desemprego, a propensão marginal a consumir é constante. Aí eu fui mudando o tal. Quanto maior o tal, maior é o gama. Eu arrecadei mais, eu dou um seguro-desemprego mais generoso. Quando eu dou um seguro-desemprego mais generoso, a propensão marginal a consumir aumenta. Então, nesse modelo aqui, se o governo te dá um seguro, você consome mais. Por quê? Você poupa para se proteger do cenário ruim. Mas não vai ter um incentivo também a não trabalhar? A abandonar o emprego? Pode ter, mas esse modelo aqui não capta isso. Porque assim, a probabilidade de P de estar empregado e o menos P de mais exógeno. É muito melhor eu ter filhos e receber uma complementação do que eu trabalhar. Que é a grande crítica que o pessoal faz no Bolsa Família, né? O cara assim, parece que cria para o cara uma ociosidade, um incentivo. Claro que é uma coisa estúpida, mas é dizer assim, ó, se o seguro-desemprego é tão bom e o governo tem mecanismo de que faça isso, é mais incentivo o cara não trabalhar. Isso eu vou deixar o pessoal da microeconomia responder. Não sei, Não, era uma das preocupações. Empiricamente, a gente não verifica que isso aconteceu uma vez. Essa era sempre foi uma das preocupações com o desenho. Eu estava outro dia lá na informática, falar de Bolsa Família, porque eu tinha esquecido que eu tinha participado da equipe que desenhou a transição do Bolsa Escola. O PB participou, eu era estagiário dele, era assistente de pesquisa dele. Um monte de simulação, que foi parar, inclusive. Tem um background paper da candidatura do Lula, da primeira candidatura do Lula que ele ganhou, que eu fui ghostwriter depois e onde eu fazia muita simulação por causa disso. Mas uma das preocupações era essa. Então vamos lá. Então, o que eu não quero gerar a percepção aqui de que os dados históricos são inúteis, mas a ideia é que você tem que estimar esses deep parâmetros, que são esses parâmetros ou de tecnologia ou de preferência, que estão ligados ao quê? À construção desse modelo. Então, por exemplo, a minha aversão ao risco, o meu desconto intertemporal, esses parâmetros são mais estáveis. Eu não fico mudando porque mudou uma política. Tá certo? Então, assim, a minha aversão ao risco está dado. Se o mundo se torna mais arriscado, eu poupo mais. Mas não é porque eu mudei, é porque o mundo mudou. Tá certo? O simples fato de eu reduzir o tamanho da janela temporal já não minimiza esse problema também? Não, porque é a política nova que induz a mudança de comportamento, não é o tamanho da janela, né? É a política. Um caso aqui no Brasil, a abertura econômica que o Collor fez em 92. Né? Eu podia ter uma janela antes de 92 curta ou longa. Ela ia ser igualmente equivocada em termos de estimar parâmetros que corretamente predizessem o que vem depois disso. Porque a hora que abriu, você mexeu no que a gente chama de estado estacionário, ou situação de equilíbrio da economia. Então, os parâmetros que regem o novo equilíbrio podem ser muito diferentes. Então, ao invés de estimarmos a propensão marginal a consumir, a gente estimaríamos os parâmetros que afetam essa propensão, na esperança de que esses parâmetros sejam mais estáveis. Tá? No modelo, o que era? A probabilidade de desemprego, a alíquota do imposto e a taxa de juros. Tá? Nesse sentido, o modelo seria estrutural apenas quando ele descreve as preferências e as tecnologias relevantes para a pergunta de pesquisa proposta. Você nunca vai ter um modelo estrutural onde tudo é estrutural, mas você modelou tudo, é intratável. Em alguma parte você sempre vai simplificar, mas o ideal é que você não simplifique naquilo que é a essência do que você está perguntando. Né? Deixa eu colocar isso de outra maneira, só para diversificar, porque às vezes eu ouvindo perspectivas múltiplas, o negócio fica mais claro. Quando o Rubin, que é um estatístico super influente, criou o que hoje é o paradigma de avaliação de impacto, então o Rubin ele falou uma coisa que sequer é originalmente da econometria. É meio que ele formalizou o argumento dos médicos, do remédio do placebo. Tá certo? Então
por que ao aleatorizar um grupo de tratamento de controle, eu consigo estimar de uma maneira bastante persuasiva o efeito causal do remédio. E ele tem uma frase que é muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, está aqui porque que a coisa funciona, mas eu preciso chamar a atenção que isso daqui só me permite identificar os efeitos das causas, nunca as causas dos efeitos. O que ele queria dizer com isso? No início do mundo eu joguei uma moeda e separei 2 grupos. Esses 2 grupos eram estatisticamente equivalentes. Eu manipulei um, não fiz nada com o outro. Anos depois eu vi que alguma diferença surgiu. E consigo estimar precisamente o efeito causal do conjunto de coisas que aconteceu com esse grupo e não com esse. Mas essa técnica não me permite dizer o que esse cara ganhou, que esse cara aqui não ganhou e que fez o efeito. Essa parte do argumento é na retórica. Os médicos são persuasivos porque eles têm um negócio controladinho, sabem que a única manipulação que eu fiz foi dar remédio para esse cara, não dar nada para esse. Qualquer diferença que apareceu no final do dia, eu vou dizer que foi por causa do remédio. Naquele meu exemplo da creche, não sei o que, aqui no exemplo do que o Fábio está dando é o seguinte, eu consigo, olhando para a série histórica, esses 2 grupos, tirando o problema de heterogeneidade, eles ficaram diferentes porque um tinha renda disponível maior que o outro, mas ele não consegue dizer o porquê. Se o porquê for uma parte importante da explicação do problema, e se a maneira como ele passou a ter mais princípio X no corpo, princípio ativo X no corpo, fazer diferença, deixa de ser verdade que aquilo que você avaliou no laboratório extrapola para outras condições. Então, a natureza do argumento é muito parecida. Isso quer dizer o seguinte, olha, então talvez eu te dar dipirona faz cair tua febre. E aí você faz, então, tomar dipirona. Mas o argumento correto seria, eu ingerir dipirona através de uma pílula assim, assado, faz cair tua febre. Não necessariamente transita para o fato de que qualquer maneira que dipirona entre no teu corpo faz cair tua febre. Por acaso, muitas vezes, no caso fisiológico, você tem ali um modelo estrutural, que é toda a cadeia causal de por que dipirona afetaria, não sei o que. Caso contrário, o cara sequer ia inventar aquele remédio. Por isso, não ia estar experimentando qualquer planta aí, ia ficar aleatorizando o negócio eterno. Então, houve um modelo estrutural para o cara chegar no próprio princípio ativo. Agora, no nosso caso, se a gente não tiver isso, e só olhar para o passado, a gente pode até, de uma maneira confiável, descobrir os efeitos das causas. Mas não as causas dos efeitos. Dependendo de como é que você faz uma manipulação na causa, no X, o teu parâmetro pode ser diferente, que é o que o Fábio está mostrando ali. Vamos voltar nisso, uma questão mais tempo. Então, não é isso. O teu beta-1, o Fábio não tinha homogeneidade, só que tudo, essa combinação foi rigorosamente estimada. E olhando para os dados históricos, no passado foi verdade, que qualquer mudança em Y causava isso daí. Mas ele não disse como é que aconteciam essas mudanças. Agora o governo propõe uma forma específica de manipular esse Y, que é através, digamos, do tal. Bom, se a maneira como esse Y variável muda, como que ele afeta, você tem problema. Entendeu? Toda a história do placebo, ela surge por causa disso também. Você só precisa dar porque você suspeita que uma parte de por que a febre cai é a reação dos agentes psicológicos pela forma como eles estão ingerindo a tal da dipirona, ou qualquer outra coisa. Que é através de saber que está engolindo uma pílula que vai me fazer bem. Se eu quero isolar só o efeito da dipirona, eu preciso anular esse impacto secundário que tem a ver com a forma como ela está entrando, que é através de uma pílula. Então, por isso que eu dou pílula de farinha para outro grupo. Então, em espírito é um jeito pequenininho, mas que tem a mesma natureza do problema que ele está contando. Vou passar para o meu último slide aqui. Daqui a pouco eu tenho que ir, porque eu tenho que dar aula no MAN 4 horas, eu um seminário 4 horas. Então, assim, esse é meu único slide sobre como fazer pesquisa. Né? Você tem que ter uma pergunta relevante. Acho que o Daniel falou mais sobre isso. Eu falei mais sobre técnicas apropriadas e acho que muitas horas de trabalho. Né? Se tiver esses 3 ingredientes aí, o negócio vai. Então é isso. Muito obrigado. Só aproveitar então, já que o Fábio falou que vai ter um seminário, a gente está recebendo hoje o Léo Rosa, que é doutorando em Stanford, ele vai falar, a pesquisa dele é sobre educação. Ele vai apresentar um seminário na sala 7 do B1, se essa informação que chegou agora está correta, sobre uma pesquisa que ele está fazendo com educação integral. Tá? Quem tiver interesse, mais do que bem-vindo. E agora